Boa tarde a todas as pessoas. Gostaríamos muito de agradecer a todas as pessoas aqui presentes e iniciar dizendo que a programação Bate-Papo em Casa, Tipologia Casa Museu, ela faz parte do projeto Casa Museu Ema Klabin Digital 2024 e agradecermos ao patrocínio da Marsh McLennan. Bom, é uma alegria estarmos com vocês aqui, né, no nosso quinto encontro da programação Bate-Papo em Casa, Tipologia Casa Museu, hoje com um convidado mais do que especial, Marcelo Tapia. Essa programação, ela é um projeto, né, concebido e conduzido pelas Casas Museus Eva Klabin e Ema Klabin. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a Casa Museu Ema Klabin, né, que é uma casa museu de colecionador, né? Ela está dentro, né, dessa categoria Casa Museu de Colecionador, e ela foi a residência de Emma Gordon Klabin de 1961 até 1994, né? Então ela morou por um pouco mais de 33 anos aqui. É uma casa que fica no estado de São Paulo, né, no bairro Jardim Europa, e ela tem uma arquitetura clássica modernizada, e ela reúne a coleção de Ema Klabin, né, durante todo esse período que ela morou aqui, e peças que ela trouxe, né, porque Ema Klabin ela começa a colecionar em 1947. Então, de 47 até 1961, ela reúne uma quantidade expressiva de peças e constrói essa casa, né, como a sua casa própria, né? E também com o claro objetivo de abrigar a sua coleção. Então, é uma coleção que a gente sempre enfatiza a sua característica de diversa e panorâmica, né? Com objetos de diversas classificações. Então, é uma coleção que reúne artes visuais, pintura, né? Escultura, livros, uma quantidade expressiva de itens de artes decorativas, mobiliário, e dentro de um projeto curatorial, né, concebido pelo Paulo de Freitas Costa, que mantém os cômodos preservados como um registro de casa, né? Então, o educativo da Casa Museu Ema Klabin, ele se dedica a desenvolver roteiros de visitas e programações para público espontâneo, buscando ampliar as percepções sobre esse tripé que sustenta a Casa Museu, né? Essa tipologia Casa Museu, que é a figura do colecionador, né? E todas as pessoas implicadas, todos os grupos sociais implicados, né, na vivência desse colecionador, a arquitetura e todas as informações e história do bairro, que de alguma forma estão implicadas, né, na história dessa residência, e a coleção como um todo, né? Pensando cada objeto, cada item a partir da sua história. Então, o educativo ele se dedica a discutir e a difundir conteúdos, olhares, reflexões, né, sobre esse tripé que sustenta a Casa Museu, né? Colecionador, coleção e residência. E eu tenho aqui a alegria de estar com os educadores, né, o Rafael e o Felipe, que eu vou pedir que se apresentem, por favor. Olá, gente, bom dia. Sou Felipe Azevedo, educador da Casa Museu Ema Klabin há mais de uma década. E também a gente segue desenvolvendo esse trabalho de trabalhar, pensar a Casa Museu com o colecionador e com a questão da arquitetura, do entorno bem, acho que eu vou deixar mais um pouquinho para o Rafa adicionar. Olá, boa tarde, Rafael Pepe, educador aqui há um ano e meio. E sim, acho que é uma coleção que dá muitas possibilidades, né, de muitos recortes diferentes e muitos temas diferentes
própria dinâmica da casa, da coleção, da arquitetura, do bairro. Então, nós sempre, né, a gente tem uma gama grande de assuntos e roteiros e visitas para trabalhar. E eu gostaria então de passar a palavra para o meu querido colega Carlos Miguez, da Casa Museu Eva Clabin. Obrigado, Cristiane. Quero agradecer primeiramente a equipe da Casa Museu Ema Clabin por mais essa parceria, uma parceria tão importante para nós, não é? E que está rendendo muitos frutos, não é? E propostas futuras, né? Futuras propostas profícuas para que a gente mantenha essa parceria tão rica. Bom, estou aqui no Rio de Janeiro falando da Casa Museu Eva Clabin. A Casa Museu fica na Lagoa. Nós estamos num bairro nobre aqui do Rio de Janeiro, mas bastante acessível. Nós estamos muito próximo da estação de metrô Cantagalo. E com isso, tendo uma ligação também muito próxima ao bairro de Copacabana. Então, a casa ela é bastante acessível e semelhante à Casa Museu Ema Clabin. Nós temos uma coleção muito eclética, uma coleção muito vasta, que nos propicia uma série de diálogos e reflexões sobre a coleção, sobre a colecionadora, sobre a arquitetura da casa e sobre o mundo. Porque a ideia é utilizar aqui esses suportes, esses conteúdos, não é? Como um caminho para diálogos diversos, para os públicos diversos que recebemos aqui na Casa Museu Eva Clabin. A Casa Museu ela está aberta ao público desde 1995. Ano que vem comemoramos 30 anos, não é, desse espaço cultural, que vai ser um momento muito importante. A Eva ela começa a sua coleção na adolescência, né? Dizem que muito estimulada pelo pai, não é muito influenciada pelo pai, que era um colecionador de peças de prata. E ao longo, né, de décadas, ela foi constituindo uma coleção de mais de 2.000 peças, que conta com objetos do Egito Antigo, de mais de 5.000 anos atrás, até o início do modernismo europeu, na década de 1940. Então, nós temos esse vasto, né, essa vasta coleção e tão eclética que nos possibilita estabelecer uma série de olhares, né, uma série de percepções e também alimenta os interesses do público. Nós recebemos aqui desde pequenos, né, dos pequenos, crianças, né, de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, até a terceira idade. Então, esse caminho, esses territórios que chegam aqui, dialogam, estabelecem uma série de conexões. E é muito importante, não é, para o nosso trabalho, aqui para o trabalho do programa de educação, da equipe do programa de educação, que é composta de 7 educadores, né, incluindo o Carlos aqui que fala com vocês. Para nós é muito importante trabalhar com a mediação, porque a mediação, né, a mediação enquanto uma ferramenta dialógica, propõe ao visitante, a cada visitante, que ele estabeleça o percurso, né, da viagem que ele vai fazer dentro desta casa, dentro dessa casa-museu. A gente entende esse espaço como uma espécie de uma outra dimensão. Ao ultrapassar a porta, não é, da casa, né, para o interior da casa, a impressão que os visitantes têm é que eles estão entrando em outros tempos, tempos muito variados. A gente costuma, inclusive, falar de teia do tempo, para não falar de linha do tempo, e a organização que a Eva Clabin estabeleceu na casa possibilita muito esse diálogo com essa ideia de teia do tempo, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, de diversos séculos. A equipe trabalha a todo momento com essa ferramenta da mediação para facilitar o diálogo entre esses diferentes públicos, porque, como eu disse, trabalhamos com diferentes faixas etárias, pessoas de diferentes territórios e estratos sociais. Então, a mediação também nos favorece muito nesse diálogo democrático, porque o propósito aqui é um diálogo, em fazer com que o visitante entenda que ele é um participante ativo nessa ação, e entre outras tantas ações. Estamos falando da visita mediada, mas também oferecemos aqui oficina de práticas artísticas, seminários, cursos, entre outras proposições. Então, a equipe é muito ativa nesse sentido, promovendo uma série de pesquisas, porque entendemos também que uma equipe de educação
ela precisa produzir e difundir conhecimento, não para o público, mas com o público. Então, essa é uma tarefa nossa também. Eu vou falar aqui um pouco do projeto Bate-Papo em Casa, que é um projeto muito importante. Antes de mais nada, quero agradecer muito a presença e a contribuição do Marcelo Tapia. Tenho certeza que ele vai nos enriquecer, né, com tudo que ele vai trazer aqui na apresentação dele. Então, quero muito agradecer a presença do Marcelo e a contribuição dele. O projeto Bate um Papo em Casa, ele nasce durante a pandemia, né? Naquele momento em que a gente leva um susto, sabe o que fazer. O que nós vamos fazer daqui para frente, se nós não podemos fazer no nosso trabalho, que é essencialmente presencial. Então, em diálogo com a equipe de educação da ENA Clabin, chegamos a esse lugar e a esse projeto. Inicialmente fizemos apresentações anuais, até que este ano, né, de 2024, decidimos ampliar as possibilidades desse projeto, né? A potencialidade que esse projeto tem, já que ele acontece nesse universo virtual. Então, já fizemos 4 séries, 4 apresentações, 4 encontros com temas e instituições diferenciadas, que eu vou falar no final. Então, ele está sendo, para nós, uma experiência significativa. E estamos aproveitando essa ferramenta virtual exatamente para promover um encontro entre instituições e setores de educação de diferentes lugares, né, diferentes regiões do Brasil. Então, os encontros do programa Bate-Papo em Casa, os encontros buscam enfocar as ações educativas realizadas nesta tipologia específica de museu, né, discutindo projetos que diversidade de atividades pautadas pelos assuntos que constituem cada espaço cultural, as suas memórias e os diálogos que estabelecem com a sociedade. Nós entendemos que casas-museus estão na origem do próprio museu, que nasce das coleções particulares, reunidas na casa dos colecionadores e articulam uma rede de conhecimentos, memórias, saberes, usos e costumes. Então, essas instituições, elas preservam e comunicam vários aspectos sobre o morar. A casa, sua arquitetura, ambientes e territórios, as histórias dos moradores e os grupos sociais que estiveram envolvidos na casa e, finalmente, suas coleções, com objetos impregnados de contextos culturais diversos. Como a Cris mencionou, esses encontros eles são sempre conduzidos pelas nossas equipes de educação, né? Nós pensamos e conduzimos, coordenamos esses encontros, tendo a contribuição de nossos convidados. E aí eu gostaria de citar aqui os encontros que nós já tivemos. O nosso primeiro encontro foi Casa Museu e a Fronteira entre o Público e o Privado, com o pesquisador Antônio Ponte. O segundo encontro foi Mediar na Casa Museu, o trânsito entre o público e o privado, com a Alexandra Rocha, que na época era uma pessoa responsável pela área de educação da Rede de Museus Casas Literários, e a Roberta Condeixa, da Casa Roberto Marinho. O terceiro encontro foi Mediar na Casa Museu, o trânsito entre o público e o privado, com a Simone Trindade, do Museu Carlos e Margarida Costa Pinto, e Francisco Pereira, da Casa Museu Madalena e Gilberto Freire. E o último encontro, o quarto encontro, foi Mediar Casas, Identidades e Territórios, com a Antônia Soares, presidente do Museu de Favela, que fica localizado aqui no Rio de Janeiro. Foi um privilégio ter a Antônia aqui nesse encontro. E hoje, com Marcelo Tapia, de quem a Cristiane vai falar um pouco mais agora. Então, eu passo a palavra para a Cristiane. Muito obrigado. E o nosso quinto encontro do Bate-Papo em Casa, Tipologia Casa Museu, tem a honra de receber Marcelo Tapia, que é escritor, professor, gestor cultural, graduado em letras, português e grego, e doutorado em teoria literária e literatura comparada pela Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Doutorado e aonde também realizou o seu pós-doutorado em letras clássicas. Marcelo Tapias dedicou-se a pesquisas e estudos sobre museus casa, dirigiu por mais de 15 anos o Museu Casa Guilherme de Almeida, Centro de Estudos e Tradução Literária, e por cerca de 8 anos
os museus Casa Mário de Andrade e Casa das Rosas, Espaço Haroldo de Campos, de Poesia e Literatura. Ambos, todos, né, todas essas instituições, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo. Tem publicado artigos nas áreas de literatura e estudos de tradução, bem como sobre museus casas literários. É autor, tradutor e organizador de diversos livros, entre eles Refusões, Poesia, 2017, 1982, pela editora Perspectiva, 2017. Inéquia, um diálogo com os mortos, editora Perspectiva, 2021, contendo uma recriação sua do canto 11 da Odisseia de Homero e ensaios sobre tradução poética. Então, nesse momento, nós passamos a palavra ao Marcelo Tapia, que irá contribuir para essa reflexão sobre casas museus, e a gente quer agradecer de antemão a sua participação, Marcelo. Muito obrigado, Cristiane. Muito boa tarde a todas as pessoas que aqui estão. Agradeço muitíssimo por essa oportunidade, para mim é muito especial e honrosa. São museus que eu admiro bastante, então considero um privilégio esta ocasião de participar deste encontro. Eu fiz aqui um roteiro escrito para otimizar o nosso tempo, tá, pessoal? Então, o que eu pretendo fazer é com ampla liberdade de comparação e guardadas as distâncias e diferenças de magnitude, pretendo fazer algum paralelo entre o que penso acerca de museus-casas e o posicionamento e ações de Mário de Andrade associados à sua atuação pioneira como diretor do Departamento de Cultura e Recreação da cidade de São Paulo. E estou atendendo ao pedido, não é, do Museu Ema Klabin, por meio da Cristiane, que me enviou, então, esse desafio, não é, que me faz buscar a possibilidade de dar um alcance maior de significação e proveito à minha própria experiência, a fim de atender a esse desafio, né, que vai procurar, então, unir brevemente frutos da minha vivência na direção dos 3 museus que foram aqui mencionados pela Cristiane, não é? E uma sucinta apresentação acerca de Mário de Andrade. Quero agradecer muito à direção, à curadoria e à equipe da Casa Museu Ema Klabin pelo convite, também da Casa Eva Klabin, e também por me incitarem a refletir sobre o modo de organizar esta exposição. Para mim foi um desafio juntar duas coisas, né? A trajetória de Mário, que está sendo celebrada neste encontro, e a minha experiência nesses museus-casas paulistanos. Antes, no entanto, de estabelecer esse paralelo que eu estou prometendo, né, eu farei uma rápida passagem por aspectos que considero fulcrais num museu-casa, ou numa casa-museu, como preferem estes museus que abrigam que promovem este encontro. No meu ponto de vista, pilares de sua especificidade e de sua atuação. É claro que o que eu digo se baseia, evidentemente, em múltiplas referências que incluem a experiência e as fontes às quais eu tive acesso, não é? O primeiro aspecto seria o fundamento de sua identidade, da identidade do Museu Casa, a partir dos fatores que motivaram a sua criação, frequentemente associados a uma personagem cuja trajetória, de algum modo, alcançara notoriedade suficiente para gerar o interesse, que pode ser circunstancial, de preservação de seu legado. O segundo aspecto, né, o acervo, comumente advindo de coleções particulares, e aquilo que ele permite de percepção de conexões entre os elementos que o compõem e que geram uma determinada configuração
de referências históricas, biográficas, artísticas e culturais, as quais podem servir não só para a preservação de memória, mas também como objeto de reflexão sobre modos de viver, de pensar e de criar próprios dos contextos em que são gerados, incluindo-se a sua necessária releitura crítica com base na visão de outra época, mas sem desconsiderar a ótica da situação de origem. Nesta categoria, incluiria a própria edificação do Museu Casa, não é? Que pode também ser visto como um elemento de seu acervo físico. Além disso, muito relevantemente, integra esse segundo aspecto o patrimônio imaterial a que os elementos do museu podem se ligar. O terceiro aspecto consistiria no panorama de possibilidades de vivência, educação e transmissão de valores culturais, a ser explorado como meio de superação dos limites físicos e temáticos do museu em si mesmo, abrindo-se para a formação de repertório em diversos segmentos e níveis de conhecimento, mas de modo a se manter o foco que sustenta a especificidade do Museu Casa em questão. No caso dos museus que tive o privilégio de dirigir por período relativamente longo, as trajetórias das personagens a eles associadas, marcadas pela atividade de criação artística e pela atuação ampla em nossa cultura e sociedade, permitem por si sós diversificar os objetos de interesse a serem explorados, que possam corresponder a necessidades e expectativas que emergem de seu público, o qual, como toda a sociedade, está em constante mutação. Antes de falar de Mário de Andrade, centro da nossa atenção neste encontro, quero mencionar outro de sua geração, seu companheiro da Semana de Arte Moderna de 22, que também atuou em diversas áreas da criação e da cultura. Falo de Guilherme de Almeida. Ambos, Guilherme e Mário, embora muito diversos em vida e obra, pertencem a um contexto em que a pluralidade de conhecimento e de atuação era uma prerrogativa para se contribuir efetivamente num mundo em transformação, onde havia muitíssimo a se fazer, muitas vezes de forma inaugural. O fato de serem escritores, artistas da palavra, preside o fundamento de seu interesse humanístico. Sua sensibilidade, suas aptidões de linguagem e de pensamento alimentam a sua capacidade geradora de mudanças, bem como de valorização da nossa cultura e de produção de memória. Assim, por exemplo, no âmbito do terceiro daqueles aspectos mencionados fundamentais de um Museu Casa, a perambulação entre diversas linguagens e modos de expressão do poeta permitiram ao Museu Casa Guilherme de Almeida oferecer, desde sua reabertura em 2010, inúmeras atividades culturais e educativas baseadas nos campos em que atuou, como a própria arte poética, a tradução literária, o cinema, a música, o jornalismo literário e a crítica. Tratando-se de Guilherme de Almeida, eu queria chamar a atenção, fazendo uma brevíssima digressão, para um aspecto que eu apontei há pouco, dizendo na necessidade de leitura crítica, mas sem desconsiderar o contexto de origem daquilo que se examina a fim de se fazer uma releitura crítica, né? Eu creio que o caso Guilherme de Almeida se presta especialmente para considerarmos essa necessidade de refletir criticamente sobre uma trajetória de vida e de obra, não nos baseando apenas em modos de ver do ambiente contemporâneo, que por vezes é levado à precipitação sem mesmo conferir fontes de informação. É preciso, sim,
também levar em conta óticas e valores dos contextos em que uma vivência e uma obra se deu, valendo-se da abertura de pensamento e de fontes fidedignas. Entre outras ideias impróprias sobre Guilherme de Almeida, que diversas vezes é objeto de preconceito intelectual, ouvi palavras jogadas ao vento, mas que podem ser decisivas numa visão acerca de alguém, que sua memória não deve ser cultivada por ter sido ele um integralista. Além de ser falsa essa atribuição, cabe pensar que, mesmo que essa informação fosse verdadeira, é pertinente nos valermos se vale perguntar se é pertinente nos valermos de estigmas para desqualificar uma vida e uma obra, de alcance sempre muito mais amplo do que estigmas de qualquer espécie fazem supor. Eu fiz essa breve digressão e volto a dizer também, mencionar também o poeta de geração posterior, Haroldo de Campos, cujo notável legado, que igualmente transcende a sua atividade central, a poesia, permitiu a pluralidade de ações na Casa das Rosas, afinando-se com a vocação daquele patrimônio arquitetônico e histórico na Avenida Paulista, concebido por Ramos de Azevedo, para representar as transformações culturais, artísticas e urbanas de São Paulo. Tudo, no entanto, sem se perder o fundamento que alimentou, durante todo esse período, a identidade e a especificidade desses museus: a literatura, arte ampla da palavra, que, fundada no instrumento da comunicação cotidiana, pode elevar a percepção e a participação das pessoas a um modo de existência mais plena, criativa e atuante em seu meio. Por intermédio dela, como expressão da existência, da sociedade e da individualidade, todos os temas, incluindo-se as mais necessárias pautas contemporâneas, podem ser discutidos, refletidos, ao mesmo tempo em que a função comunicativa dos textos permite ampliar renovadamente os horizontes da visão e da compreensão do mundo. A fim de ilustrar a potencialidade oferecida por um texto literário como instrumento de reflexão, discussão e formação do pensamento, citarei entre infinitos possíveis exemplos um dos Contos Novos de Mário de Andrade, livro longamente gestado e publicado póstumamente em 1947. Nessa obra, segundo Teliancona Lopes, equilibrado e contido, o ficcionista brasileiro que superou a desgeograficação radical da linguagem, que vê o social por dentro na captação dos sentimentos, das reações do homem, traça com maestria a irremediável clivagem do homem contemporâneo. Trata-se do conto O Poço, que relata o autoritarismo do patrão fazendeiro Joaquim Prestes sobre seus peões, colocando a vida deles em risco ao obrigá-los a descer ao fundo de um poço para resgatar sua caneta tinteiro que havia caído dentro dele. O texto mostra muito eficientemente as relações de dominação e subordinação próprias de uma sociedade radicalmente estratificada, bem como as subjetividades do dominador e dos dominados, incluindo-se a frivolidade no exercício do poder e a culpa profundamente assimilada nos que a ele servem. É impressionante como esse conto transcende as circunstâncias de seu tempo e atinge a percepção e a identificação de um observador imerso num contexto tão distante, temporal, social e culturalmente como o nosso. Para quem não conhece, eu vou fazer alguma breve citação desse conto aqui, mas evidencio, e depois eu volto para que você fique mais claro,
Essa transcendência a que me refiro é evidenciada por frases que ultrapassam os limites de seu contexto, como, no mundo mental do patrão, entre aspas, botando a culpa nos operários, Joaquim Prestes como que distrai a culpa de fazê-los trabalhar injustamente. Ou, nunca imaginara que, num caso qualquer, o adversário, no caso o operário, se arrogasse a iniciativa de decidir por si. Ficara assombrado. E na ótica dos empregados, abre aspas, José parou de esfregar o irmão. Poderia ter morrido durante a tarefa. Se virou para Joaquim Prestes. Talvez nem lhe transparecesse ódio no olhar. Estava simples. Esse conto vale a pena uma breve nova digressão aqui, não é? Com algumas frases desse conto para aproveitarmos um pouquinho da riqueza, da força da criação de Mário de Andrade. E sobre o trabalho de buscar a caneta no fundo do poço, né? Um trechinho que eu leio é este: e o trabalho continuava infrutífero, sem cessar. Albino, um dos que estavam buscando a caneta, ficava o quanto podia lá dentro, e as caçambas lentas naquele exasperante ir e vir. Depois, mais à frente, Albino apareceu na boca do poço. Vinha agarrado na corda, se grudando nela com terror, como temendo se despregar. Deixando o outro operário na guarda do cambito, José, com muita maternidade, ajudava o mano. Este olhava todos, cabeça de banda decepando na corda, boca aberta. Era quase impossível lhe aguentar o olho abobado. Como que não queria se desgarrar da corda, foi preciso José, sou eu, mano, o tomar nos braços e fincar os pés na terra firme. Aí Albino largou da corda, mas com o frio súbito do ar livre, principiou tremendo demais. Por isso, então, José o esfrega, né? Como eu disse na frase anterior. Depois de toda essa tentativa, no final do conto, se revela a real importância daquele objeto para cujo resgate o patrão, então, põe em risco a vida de seus operários. Vejam só a parte final do conto. 2 dias depois, o camarada desapeou da besta com a caneta tinteiro. Foram levá-la a Joaquim Prestes, que, sentado à escrivaninha, punha em dia a escrita da fazenda, um brinco. Joaquim Prestes abriu o embrulho devagar. A caneta vinha muito limpa, toda arranhada. Se via que os homens tinham tratado com carinho aquele objeto meio místico, servindo para escrever sozinho. Joaquim Prestes experimentou, mas a caneta não escrevia. Ainda a abriu, examinou tudo. Havia areia em qualquer frincha. Afinal, descobriu a rachadura. Pisaram na minha caneta. Brutos. Jogou tudo no lixo. Tirou da gaveta de baixo uma caixinha que abriu. Havia nela várias lapiseiras e 3 canetas tinteiro. Uma era de ouro. Acho que vale este exemplo para se mostrar a riqueza que pode ter para a discussão e a reflexão uma obra literária. No caso de Mário de Andrade. Prossigamos, então, com Mário de Andrade, para daí observar nexos entre o seu legado e elementos
a que tenho me referido. Além do escritor que produziu uma obra extensa e diversificada, composta de poesia, conto, crônica, romance, teatro, crítica musical e de artes plásticas, além de uma volumosa e importante correspondência, há um Mário de muitas outras facetas. Entre elas, a de músico e professor de piano, a de pesquisador da cultura popular e a de gestor público. Foi, a partir de 1935, um dos criadores e o primeiro diretor do Departamento de Cultura e Recreação do município de São Paulo, bem como a de agente de preservação do patrimônio cultural, material e imaterial do país. Também da década de 1930, redigiu o anteprojeto de criação do SFAM, Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que se tornaria o atual IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eu sou 300, sou 350, diz o primeiro verso do poema Eu Sou 300, de 1929, incluído no livro Remate de Males, publicado em 1930. A multiplicidade entranhada em seu modo de ser e de atuar, ligada a muitos interesses e a muitas buscas, que incluíam diversidade de linguagens, é um aspecto emblemático da individualidade do escritor. Para realizar os objetivos desta apresentação, muito me valho de uma obra de referência, de Carlos Augusto Calil e Flávio Rodrigo Penteado. Me esqueci completamente de mim. Sou um departamento de cultura, é o nome desta obra, publicada em 2015, que adota como título uma frase de Mário de Andrade. E também muito do consistente fruto de pesquisa de Luiz Roberto Alves, denominado Administrar via Cultura, Revolução Educativo-Cultural na Ex-Pauliceia Desvairada, 1935-1938, publicado em 2022. Mencione-se que nos últimos meses daquele ano, 2022, o autor apresentou seu livro em palestra promovida pela Casa Mário de Andrade, que se encontrava em reforma, no então anexo da Casa Guilherme de Almeida, hoje não mais existente. Em trecho do livro de Calil e Penteado, enuncia-se que as concepções de Mário de Andrade, relacionadas ao período em que dirigiu, durante a gestão do prefeito Fábio Prado, o referido Departamento de Cultura, envolviam a valorização de manifestações culturais populares ou eruditas, sem perder o sentido lúdico de experiência vital. Para os autores, o que caracterizou o gesto político de Mário foi, entre aspas, o sentido profundo da cultura entranhada no hábito cotidiano, no espaço de circulação de cidadãos, nos seus modos de sobrevivência e de participação social. Atos do prefeito Fábio Prado dispunham objetivos referentes a tudo que pudesse, entre aspas, contribuir para o aperfeiçoamento e a extensão da cultura, como promover e organizar espetáculos de arte, divulgar por meio de uma estação de rádio palestras e cursos populares de organização literária e científica, cursos e conferências universitárias, sessões literárias e artísticas, criar e organizar bibliotecas públicas, organizar, instalar e dirigir parques infantis e locais de prática de esportes, além de documentação histórica e social. Praticamente tudo estava por se fazer, e Mário de Andrade seria o condutor desse processo em seu departamento. Lembre-se o conhecido dizer do próprio Mário, dirigido à musicóloga, jornalista e pesquisadora Oneida Alvarenga. Dizia ele: "Você vem me perguntando como vou no departamento e imaginando que tenho bastante trabalho. Não é bastante, Oneida, nem mesmo muito. É formidável, é gigantesco, é absurdo.
tomou minha vida completamente, integralmente, todinha. A bem dizer, não havia nada feito. Na seção de noticiário da Revista do Arquivo Municipal, volume 30, de 1936, afirma-se que o Departamento Municipal de Cultura constitui a mais formosa expressão do êxito do atual governo municipal. Dentro do conjunto de serviços incumbidos ao departamento, a matéria destaca o dos parques infantis. Observa que as crianças, errantes pelas ruas, são aspiradas pelos playgrounds, onde as atividades divertidas dos brinquedos, das piscinas, das marchas, com passagem pelo gabinete do dentista, o consultório do médico, a sala de merenda com o copo de leite, dão saúde, ordem, socialização. Esses parques são escolas leigas, ao ar livre. Ninguém escaparia à educação. Essa descrição evidencia a coerência de uma visão que concebia o conjunto de necessidades de variada espécie que deveria nortear as ações efetivas para a educação infantil. Não se pode brincar ou aprender sem nutrição e sem saúde. Citando novamente a matéria da Revista do Arquivo Municipal, abre aspas, São Paulo já tem, no seu Departamento de Cultura, uma oficina de saúde, de socialização, de educação, de conhecimento para prever, prover, dirigir, alcançar. Fecha aspas. Conforme diz Ana Lúcia Goulart de Faria, no artigo A Contribuição dos Parques Infantis de Mário de Andrade para a construção de uma pedagogia da educação infantil, título de seu artigo, tais parques integravam um projeto governamental de educação não escolar para as crianças pequenas de família operária, por meio do qual lhes foi garantido o direito à infância. A autora inclui trecho de carta de Mário a Paulo Duarte, político e professor que participou ativamente da criação do Departamento de Cultura, assistente de Mário, acerca de sua concepção relativa à pedagogia praticada na época. Diz: cumpre organizar os serviços, forçar a vitalidade dos museus e a criação de institutos culturais que hajam pelos processos educativos extrapedagógicos que cada vez mais estão se tornando os mais capazes de ensinar. Mas, em seu determinadíssimo propósito, de mudar a realidade então vigente, Mário não reconhecia apenas as fundamentais necessidades de sobrevivência, saúde, diversão e educação básica. Relembre-se, por exemplo, o seu programa de difusão por meio do rádio, de cursos e conferências. E, evidentemente, suas iniciativas durante toda a sua trajetória para a criação e divulgação da literatura, da música, das artes, enfim. Mas consideremos particularmente a sua visão, à época em que comandava o departamento, por meio de dois casos ocorridos que foram também objetos de comentário de Luiz Roberto Alves. Primeiro, o que motivou o documento encaminhado por Mário ao prefeito, em dezembro de 1935, sobre a solicitação de uma empresa de espetáculos que buscava uma garantia de subvenção para uma temporada lírica oficial. Nele, o diretor observa que, embora as promessas de repertório fossem admiráveis, e que, desde os tempos da Guerra Europeia, primeiro, não se oferecesse um conjunto assim harmonioso de obras ilustres e de tão elevada música dramática, tais propostas decorriam exclusivamente do Departamento de Cultura, pois ele já teria criticado o descaso cultural de seus repertórios anteriores.
afirma que o que faz a péssima qualidade dos espetáculos melodramáticos ou de música pura deriva muito menos da ignorância do nosso público que da ganância ou covardia de empresários e artistas. E, neste ponto, anuncia uma frase que muito nos interessa nesta breve abordagem. O público aceita a arte elevada e está disposto a ela muito mais do que se imagina. Mário considerou prematura qualquer garantia fixando a subvenção. À parte a evidente responsabilidade e o critério com o dinheiro público, desaconselhando o que não era de interesse vital e imediato, pode-se depreender do episódio a intencionalidade não só de priorizar o mais necessário e urgente, como a de aperfeiçoar e valorizar o bem feito, o repertório qualificado a ser oferecido à população. Creio ser absolutamente necessário hoje ter-se em conta também a necessidade de propiciar ao público meios de incorporação e ampliação de repertórios, além do mais facilmente comunicável, e dos interesses iminentes movidos pelo que impera na circunstância. A função educativa e cultural de instituições como museus-casas deve incluir o acesso a possibilidades não só de contato com campos de conhecimento, ligados, é claro, ao que se pode identificar como demanda de diferentes segmentos de público, mas também de aprofundamento, podendo mesmo suprir lacunas em outros ambientes de ensino e pesquisa. Considerar, por exemplo, ideia contra a qual fui levado a argumentar diversas vezes, considerar que não são próprios de museus cursos de duração mais longa, com propósito formativo, é encurtar muito significativamente o alcance dessas entidades. Não focalizo aqui as imprescindíveis ações expositivas, cuja relevância educativa e cultural é reconhecida unanimemente e, por isso, costumam ser mantidas à parte de eventuais restrições às demais atividades das instituições. O outro caso a que desejo me referir é o do texto de Mário enviado ao prefeito em janeiro de 1936, no qual manifestava sua preocupação quanto a se atribuir ao seu departamento verba de 400 contos de réis relativa a um pedido da Comissão de Divertimentos Públicos para os festejos carnavalescos. Evidentemente, o poeta, cujos grandes feitos incluem pesquisas de nossa cultura popular, caso da missão de pesquisas folclóricas, por ele concebida e organizada em 1938, ele não desmereceria a importância do que há de manifestação popular em eventos como esse. No entanto, retirar de seus recursos o valor requerido comprometeria planos relativos à nova temporada lírica e a ações ligadas ao ano de centenário de Carlos Gomes. O diretor considerava que os maiores benefícios dos festejos, aos quais já havia designado 150 contos de réis, seriam colhidos pelo turismo e pelo comércio. Após afirmar nada ter, em princípio, a opor ao pedido, sugeriu que o montante solicitado corresse por conta de outra verba que não a do Departamento de Cultura, observando que este seria terrivelmente prejudicado em suas iniciativas futuras. Luiz Roberto Alves comenta que à obra de Carlos Gomes e à temporada lírica, o diretor opõe políticas de cultura e finanças utilitárias, estabelecendo uma referência para a sua administração, o trabalho educativo, pois a música à qual o povo jamais teve acesso
é mais importante que os imensos gastos, entre aspas, a se canalizarem para o comércio paulistano. Ainda que discutível, trata-se, a meu ver, de uma lição que permanece válida quanto ao tantas vezes predominante uso utilitário ou utilitarista, mercadológico e comercial de recursos destinados à cultura. Muitas lições derivam da jornada de Mário como diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, terminada cerca de 3 anos após seu início. Fora nomeado em 30 de maio de 1935, encerrou-se por força das mudanças políticas e da sequência do poder autoritário. Foi demitido em 10 de maio de 1938, logo após a posse do prefeito Prestes Maia. Mas tratando-se ainda de Mário de Andrade, dono, segundo Antônio Cândido e José Adiraldo Castelo, da capacidade de fundir no movimento único a pesquisa da sua alma e a pesquisa do seu país, como se fossem duas faces da mesma experiência, quero apenas mencionar que atuei, junto a uma equipe muito dedicada, no processo de musealização da Casa Mário de Andrade, que era antes Oficina Cultural do Governo do Estado. Processo esse iniciado em 2017, após a retomada, em 2015, da presença de Mário em sua antiga residência, a Morada do Coração Perdido, promovida por meio de exposição sob a curadoria de Carlos Augusto Calil e curadoria adjunta de Regina Ponte. Muito nos empenhamos nas diversas etapas desse processo, do qual fez parte o propósito de se obter a desapropriação dos 2 imóveis contíguos à residência de Mário, também adquiridos por sua mãe, bem como de efetivação de um projeto de reforma, restauro e ampliação da casa. Acrescento também que, assim como os outros 2 museus da antiga rede de museus casas literários, a casa realizou publicações, inclusive de trabalhos de alunos. Destaco o livro O Movimento Modernista, publicado em 2022, nova edição da Conferência de Mário, em 1942, organizada por Doni Correia e contendo ensaio de Gênesis Andrade. Faço votos de que prossiga satisfatoriamente o desenvolvimento do museu, que abriga o espectro dos gestos, da voz, das ações, das criações e do pensamento do grande poeta brasileiro. Mas, a fim de encerrar esta fala, peço licença ainda para reafirmar aspectos relevantes que mantêm conexão com a importância dada por Mário ao acesso à educação e às artes, com a sua profunda consciência da função social da literatura, voltada ao aprimoramento do homem, e ainda com o fato de ser ele, antes de tudo, um escritor. Tal reafirmação é pertinente, penso, porque tem potencial para servir a museus-casas, ou casas-museus, de modo geral. Na minha perspectiva, ao se desconstruir hoje, parcial, mas significativamente, a identidade desenvolvida nos museus-casas como museus literários, não mais assim denominados, dilui-se uma especificidade que orientou seu papel cultural e os deixa com feições e finalidades indefinidas, genericamente associadas apenas a pautas e meios comuns às instituições culturais. E isso é extensivo a eventuais outros casos de museus com identidades diversas dessa que sejam submetidos a um processo semelhante. Tal desconstrução responde, penso, a alguns preceitos equivocados
que constituem estigmas associados a uma visão generalizante e superficial acerca dos objetivos de um museu, pautando-o quase que exclusivamente com as temáticas atualmente hegemônicas. Tais pautas temáticas, reitere-se, necessárias, poderiam perfeitamente ser atendidas por meio dos recursos diferenciados do campo literário, considerando-se a literatura como uma atividade de imensa abrangência, da expressão oral à expressão escrita, que se protagoniza ou subjaz em toda a comunicação humana. Ao se esvanecer tal identidade e se restringir significativamente o segmento de atividades culturais de difusão e formação, de importantíssima função educacional, parece-me que se busca executar, entre outros, um propósito de popularização, entre aspas, supostamente conveniente para a captação de recursos financeiros. Chegamos, então, ao momento de indicar o que entendo como preconceitos de ordem cultural. A literatura é, por vezes, considerada como atividade, em princípio, entre aspas, elitista, incapaz de atingir e incluir, entre aspas, um grande público. Essa noção estaria a serviço da inclusão de um público mais amplo, ao qual o universo literário não seria acessível ou lhe seria estranho, apenas ratifica consequências da desigualdade socioeconômica e retira da população possibilidades, ainda que delimitadas, de acesso à informação e à formação num campo fundamental da comunicação e da atividade humana, relacionada de modos diversos a todos os meios de expressão e de criatividade, além de constituir um instrumento indispensável para se alcançarem muitos objetivos pessoais de desenvolvimento e mesmo de subsistência num mundo cada vez mais competitivo. É isso que eu tinha a apresentar a vocês. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez por esta oportunidade. Para mim, esta é uma oportunidade extremamente importante. Pretendo estar sendo de alguma utilidade a vocês que me ouvem e a este encontro tão importante dos museus Eva Klabin, Casas Museus Eva Klabin e Emma Klabin. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Marcela, essa importante e tão vasta, né, comunicação. Acho que você fez um apanhado importantíssimo de aspectos, né, do Mário de Andrade, aspectos gerais, né, da personalidade, dessa personalidade tão icônica, né, paulistana, porque ele ainda é um ícone da literatura, né? Porém, não necessariamente, né, os públicos conheçam esse lado dele como gestor, como crítico, né, como pesquisador, e acho que era um pouco o que a gente gostaria de trazer e o que você trouxe tão brilhantemente, que é essa faceta do Mário de Andrade como gestor público, né, como essa pessoa que pensou a educação ao lado da saúde, integrada à difusão de cultura, por Exatamente. meio dos parques infantis. Então, eu acho que a comunicação que você trouxe, né, tão brilhantemente embasada né, nas suas pesquisas, nos autores, eu acho que ela trouxe uma ampliação de percepção do Mário de Andrade, né? E a importância dele na difusão e preservação da cultura e no pensar a cultura, a saúde e a educação como um tripé, como um projeto, né? E um projeto democrático de cultura para todas as pessoas, né? O conto que você trouxe é algo exemplar, né? E o quanto realmente ele é muito, muito além, né, muito atual, né? Muito além da época dele, né?
Sem dúvida. Bom, eu queria convidar todas as pessoas que nos acompanham a fazer perguntas pelo chat. Será um prazer ouvir a todos, né? O Marcelo, acho que temos algum tempo aqui, né, para perguntas. E eu queria começar uma pergunta que eu acho que para a gente aqui ela eu acho que seria muito rico, né, a nossa audiência saber um pouco da sua experiência, né, como gestor, né, à frente da Casa Mário de Andrade, num momento tão crucial dessa instituição, que passa de Oficina Cultural Mário de Andrade para Casa Museu, para Casa Mário de Andrade, né, nessa tipologia museu-casa. A partir da perspectiva de como foi musealizar, né, aspectos tão diversos dessa personalidade, né? E nós sabemos o quanto que a Casa Mário de Andrade ela foi eficiente e ela foi eclética, né? Em apresentar esses diversos aspectos, né? Acho que todo mundo que visita ou visitou a Casa Mário de Andrade se deparou com esses múltiplos aspectos da personalidade do Mário de Andrade e do trabalho do Mário de Andrade. E eu acho que para a gente que trabalha, né, em casas, museus, museus, casas, fica sempre a pergunta, né? Quais aspectos musealizar? Como transformar a memória dessa pessoa que foi tão importante para a cultura numa memória preservada? Né? Então, eu acho que a gente gostaria de começar um pouco com essa questão, né? A sua experiência na Casa Mário de Andrade e como que você concebeu essa casa, né? Essa casa-museu. Como que essa casa-museu selecionou esses aspectos a serem preservados, né? Como que vocês trabalharam na musealização dessa figura que é tão diversa, tão ampla e tão icônica que é o Mário de Andrade? Tá certo, agradeço pela pergunta, Cristiane. Vou tentar aqui ser bem breve. É algo aí complexo, né? É, é o seguinte: a Casa Mário tem a peculiaridade de não abrigar mais a coleção de Mário de Andrade, né? Que felizmente é muito bem preservada no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, né? Então, além disso, é uma casa que não permitia, por exemplo, instalarem-se recursos de acessibilidade, né? Eh, Oferecia diversas dificuldades, portanto, para o seu processo de musealização. Mário é um personagem muito conhecido, né? Mas, ao mesmo tempo, não plenamente conhecido nas suas múltiplas facetas. Mesmo o escritor fica restrito, né, hoje em dia, nas suas obras mais famosas, e a obra de Mário é vasta, não é? Inclusive a sua correspondência, etc. Mas pensamos assim, à época, não só eu, como a equipe, né, pensamos em resgatar, em primeiro lugar, né, fundamentalmente, o potencial da casa como museu, que já havia sido na década de 80. Na década de 80, foi criado o Museu da Literatura de São Paulo, que era formado pela Casa Mário de Andrade e pela Casa Guilherme de Almeida, em conjunto, né? A Casa Guilherme era o acervo, ficava o departamento em que as coisas eram preservadas. Então, a fim de resgatar isso, com base no próprio Mário de Andrade, né, buscamos ideias suas a respeito de museu que ele fornece, as suas pesquisas em relação à cultura brasileira, não é? Para estender, além da própria literatura, aquilo que era correlacionado a ela, e assim o era na própria vida do Mário, não é? O Mário era, antes de tudo, um escritor e relacionava isso às outras artes e à própria cultura brasileira. Então, valorizamos muito aspectos da cultura brasileira, da preservação do patrimônio, não é? Brasileiro e paulista e de outros locais do país. Valorizamos as suas pesquisas, não é? Procuramos estabelecer parcerias para fazer, por exemplo, a exposição da
missão de pesquisas folclóricas, né, como com o Centro Cultural São Paulo, entre outras possibilidades que fizemos de parceria, e aos poucos fomos buscando retomar e levar adiante a possibilidade, então, como eu mencionei na minha fala, de ampliação do espaço, que era absolutamente vital para se dar mais funcionalidade ao museu, né? As duas casas ao lado haviam sido adquiridas em conjunto, né, com a residência da mãe do Mário, em conjunto. Então eram 3 casas. As 2 outras estavam em franca deterioração, porque não haviam sido tombadas pelo patrimônio, tal como a residência do Mário. Então era uma constante ameaça à integridade do museu, né? Era preciso resolver essa questão. Então, nos empenhamos muito, conseguimos a desapropriação, que foi autorizada pelo então governador João Dória, né? O projeto foi um projeto bem feito, que procurou integrar, não se podia conservar as outras casas no seu interior, porque era infactível, mas se manteve a fachada, né, na sua integridade, e se criou ali, então, uma possibilidade de funcionamento de um museu-casa de uma maneira mais plena, inclusive com um novo espaço expositivo bastante amplo, capaz de abrigar exposições de diversas naturezas, não é? E aquela coisa de você trazer um pouco também daquele acervo que não mais está lá, né, da coleção que não está lá. Entramos em entendimento com o IEB, não é? E conseguimos levar móveis do estúdio de Mário de Andrade, que tem muito da sua alma, né, presente ali na casa. Agora, nesse processo de musealização, é importante citar, as outras 2 casas já tinham programas formativos continuados, né? Que são cursos mais longos, cujas turmas são abertas anualmente, que eu considero, e me referi a isso, uma função legítima e importante, até porque supre lacunas até do acesso a instituições acadêmicas universitárias, né? Mas pensamos, e aí propus isto, e as pessoas concordaram e desenvolvemos, a ideia de um programa formativo em patrimônio, memória e gestão cultural, exatamente para enfatizar também este legado, esta função de Mário como gestor público, não é? E empenhado sempre na preservação do patrimônio cultural. Então, nesse curso, que se tornou uma referência e continua existindo, felizmente, é, é, trouxe esta peculiaridade de Mário, esse alcance que a sua personalidade conquistou, não é? De não só ser artista, mas também ser gestor, pesquisador, pensador, não é? Então o museu firmou a sua identidade basicamente, claro, na arte, na sua literatura, na sua produção artística, literária, mas também e bem nitidamente nesta sua faceta de pesquisador, preservador do patrimônio e gestor cultural. Espero ter respondido a sua questão. Nós não temos muito tempo e eu já me alonguei muito. Imagina, gostaria de agradecer também a tua exposição, Marcelo, foi assim, fundamental. E eu gostaria também de fazer uma pergunta no campo da educação, pensar Mário no campo da educação, para além da Semana de Arte Moderna, né? Eu lembro quando eu estudei a Semana de Arte Moderna na escola, a gente pensava o Mário dentro desse lugar e não conhecemos, né, essas diferentes facetas e a atuação do Mário em diferentes territórios, né, culturais. Como é que a gente pode pensar hoje, eu queria ouvir muito tua reflexão, como é que a gente pode pensar o Mário hoje e atualizá-lo para essa juventude que muitas vezes ainda continuam estudando o Mário apenas dentro do contexto da Semana de Arte Moderna, para atualizar esse Mário e mostrar a importância dele na pesquisa
sobre a cultura brasileira e na difusão dessa cultura brasileira, que é tão importante a gente marcar. Sim. Bom, primeiramente, pela própria obra do Mário, né, que às vezes por trechos da obra do Mário você vê esta amplitude que a cultura brasileira tem nele, né? Se você pega o personagem Macunaíma, né, ele tanto é branco quanto negro quanto índio. Então, bastam alguns elementos da sua obra para evidenciar a importância da cultura brasileira e a liberdade com que Mário trabalhou pensando nesse tema, não é? Se desamarrando da linguagem mais convencional, se abrindo à coloquialidade, não é? Falando com pessoas do seu tempo, mas ainda hoje dá para perceber esta proximidade da fala, não é? Com a fala que nós utilizamos, o alcance que a sua visão tinha sobre a nossa própria formação heterogênea, miscigenada, que é extremamente importante, a valorização daquilo que vem na nossa tradição cultural, com as diversas influências da nossa formação, não é? E também contar um pouco da importância que ele dava, por exemplo, como eu mencionei, a, a esta função extrapedagógica, ou seja, a educação fora da escola, por meio da diversão, do lazer, né, do dolce far niente, quer dizer, de você estar também aberto ao ócio para poder pensar, refletir, brincar, não é? Ou seja, e isso é não só algo que a ser transmitido aos jovens, mas também aos professores, porque é abrir-se para a possibilidade de ações extracurriculares que insiram a pessoa num contexto de vivência, não é? De vivenciar, não só de aprender aquilo que está predeterminado, mas de vivenciar. E aí a comunicação é fundamental. E nisso Mário é mestre. É só utilizar frases do Mário, jogá-las ao vento que as coisas rendem frutos. Obrigado, Marcelo. De nada, eu que agradeço. Alguém Oi, tem tudo mais? bom? Thaís? Desculpa, Cris. Não, Eu tenho uma Thaís, eu ia passar. pergunta. Eu sou a Thaís, arte educadora aqui da Casa Eva Clabin, e o seu cenário me motivou a pensar também um Mário, perguntando para você se a gente tem como pensar um Mário colecionador a partir da coleção de livros dele, que tinha a sua própria curadoria, que era catalogada. Então, ele tinha aquela coleção de livros, ele tinha todo um sistema. E tem uma coisa muito legal também, né? Dele não emprestar os livros, ele tem toda essa afeição com os livros, mas dele abrir, né, a casa para que o seu círculo próximo pudesse acessá-los, né? Então, eu queria saber de você se você acredita que a gente pode também, além de gestor, escritor e crítico, findar um Mário colecionador, já que a gente está aqui também, né, falando sobre a coleção da Eva e da Emma. Eu penso que sim, Thaís, porque Mário desenvolveu uma coleção de artes plásticas, não é? Ou seja, com base no seu interesse, no seu critério de fruição da arte, ele foi dando um jeito de adquirir e de conseguir aquilo que ele admirava. E reuniu uma belíssima coleção de artes plásticas, não é? Felizmente, como eu disse, preservada no IEP, assim como de livros. E ele mantinha aquilo sempre à mão, né, em toda parte. Os seus móveis eram pensados de maneira a colocar mais livros, não é? A cadeira onde ele sentava tinha ali uma parte embaixo para ficarem os livros à mão. E claro que isso era compartilhado nas muitas reuniões, encontros que ele fazia com seus amigos. Mas é claro que uma personalidade como a dele não apenas via no sentido imediato do seu aproveitamento dos próprios livros, mas do legado, não é? Então, é claro, nesse aspecto podemos ver como um colecionador mesmo, porque ele reuniu coisas, organizou, não é? Mantinha organizado. O porão da casa, né, era um local em que ele guardava periódicos, por exemplo,
né? Tinha muitas revistas, muitas publicações embaixo. Então, ele tinha esse senso de colecionador, movido, creio, por seu interesse na documentação e no legado à posteridade daquilo que ele recolhia como significativo da cultura, não é? E propriamente daquilo que lhe era mais próximo, que era a literatura, as artes e a música, tá certo? É isso, eu creio que sim, pode ser lidado dessa forma. É, aí nós temos essa divisão, né, entre o seu acervo e a própria casa, já que a sua coleção não está no imóvel. Mas é possível fazer essa ponte, não é? É possível estabelecer os nexos, e espero que as parcerias entre a Casa Mário de Andrade e o Instituto de Estudos Brasileiros seja algo duradouro. Respondi? Claro, muito obrigada, agradeço. Eu que agradeço. Será que nós temos alguma pergunta de quem está assistindo através do YouTube? Uma pergunta. Olha, então acho que eu gostaria de finalizar com uma pergunta, se você puder responder, Marcelo, porque acho que você trouxe questões muito, né, relevantes para a gente pensar o hoje, né? E o nosso trabalho no âmbito, né, da educação em museu, né? E no âmbito da educação em museu, nessa tipologia específica que é Casa Museu, né? Então, pensando nesse trabalho tão amplo e tão importante e tão inovador, né, que o Mário de Andrade fez, de educação, né, de difusão das artes, de promover o acesso às artes, né, por meio do seu trabalho, por meio dos parques infantis, por meio da sua coleção, por meio do seu trabalho como artista, como crítico, né, como colecionador. Como é que você, Marcelo, vê esse legado do Mário de Andrade de educação, né, no âmbito das casas-museus hoje, né? O que é, né, esse trabalho que o Mário faz, que o Mário fez durante tantos anos, né, da sua trajetória, eh, de difusão da educação, de difusão da cultura pela educação, e que a gente faz hoje, né? Nós todos que trabalhamos em museus e que você, né, gestou durante tantos anos, como é que você vê isso hoje, né? O trabalho de educação, pensando nessa proposta que no anteprojeto do SFAM, né? Que ele faz, essa proposta chamada de proposta generosa, que valorizava todas as manifestações culturais, né? Como que você vê o trabalho de educação e difusão, principalmente nas casas-museus, nos museus-casas hoje? Olha, vejo assim, claro, que a pluralidade de manifestações tem de estar presente, né? As diversas linguagens, modos de comunicação humana têm de estar presentes. É preciso que haja um acolhimento, não é? Que também leve informação, dê acesso à informação. Eu acho fundamental isto. E também a questão de que, além daquela possibilidade de fruição e mesmo lúdica, não é? Porque Mário tinha isso muito presente, é preciso ter esse aspecto lúdico, não é? Além aquilo que eu tentei também aí falar, dizer na minha fala, além daquilo que é mais imediato e que garante a fruição, garante o aproveitamento, o contato, a convivência humana, é preciso semear o desenvolvimento de repertórios. Então, é muito importante, quer dizer, o Mário fazia, por meio de rádios, de rádio, propôs aquilo de ter palestras, conferências, inclusive de nível acadêmico, né? Ou seja, é preciso semear e dar oportunidade de aquisição de repertório. E esses espaços são espaços que não são propriamente instituições educacionais, mas
tem uma importantíssima função educativa, que é essa: você abrir portas e possibilitar a continuidade de aquisição de repertório, de ampliação de repertório e responder aos interesses possíveis. Por isso que acho que é perfeitamente compatível com essa visão haver cursos, palestras, inclusive mais longos, não é? Que a pessoa tenha chance de se desenvolver, chance de conhecer algo que ela não teve oportunidade de conhecer em outro local. E é muito importante que tudo que o Mário fazia tinha consistência e coerência também, não é? Conceitual. Ou seja, que haja uma identidade, que haja um propósito integrativo entre as ações, de maneira que a pessoa que viva uma ação, viva outra, perceba o nexo entre elas e possa ver o horizonte de possibilidades que ela tem. Isso se traduz em um educativo que receba bem, saiba informar, acolha, valorize as diferentes linguagens e manifestações e necessidades da população e que também organize atividades que sejam recitais, palestras, cursos, etc., atividades culturais e educativas que deem chance de a pessoa desenvolver seu repertório e também se expressar, né? Que haja a possibilidade de expressão nas áreas aí, democraticamente nas áreas que conhecemos bem de manifestação da nossa cultura. Não sei se respondi, Cristiane, agradeço muito pela pergunta, pela oportunidade. Mais uma vez, quero agradeço à direção, agradeço ao curador Paulo de Freitas Costa, particularmente a você, Cristiane, que tem sido a minha interlocutora, né, até o dia de hoje, viu? Então, para mim foi muito gratificante essa participação, muito honrosa. Agradeço muitíssimo a vocês e aos que nos ouviram. Nós que agradecemos, Marcelo. Foi assim uma honra ter você na programação do Bate-Papo em Casa, Tipologia Casa Museu, trazendo essa experiência tão profunda e rica que você tem, né? Com casas museus, como professor, como gestor, como pesquisador. Tenho certeza que quando você fala sobre ampliação de repertório e a importância da ampliação de repertório para todas as pessoas, foi o que você proporcionou para a gente hoje. Ampliação de repertório, Muito reflexão, né? E acesso aos conhecimentos. Então, a gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente. Agradeço demais a sua disponibilidade, né? E agradeço também aos meus queridos companheiros aqui presentes, o Felipe, o Rafael, ao Carlos Miguel e a Thaís, né? E quero também deixar o meu agradecimento também ao Paulo de Freitas Costa, né, que nos proporcionou esse encontro. E quero fazer também um profundo e carinhoso agradecimento à Marina Franco, coordenadora de comunicação da Casa Museu Ema Clabin, pelo trabalho que vem desenvolvendo, possibilitando as transmissões pelo YouTube, né, do nosso bate-papo em casa. E quero convidar a todas as pessoas aqui presentes para acompanhar a série Bate-Papo em Casa, né? É disponível no canal do YouTube da Casa Museu Ema Clabin, e acompanhar o nosso próximo encontro, que, né, vamos já dando um spoiler, tem como tema quilombos. Marcelo, também quero agradecer aqui, em nome da Casa Museu, Eva Clabin. Foi um prazer ouvir você. E como eu disse no início, eu tinha certeza que você ia contribuir e enriquecer muito o nosso trabalho. Gratidão, viu? Gratidão. Eu que agradeço, Carlos. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Boa tarde.